Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com muito mais velocidade de inovação e qualidade nas suas entregas. Aqui a gente discute histórias reais, dados, fatos e bons conteúdos para que você consiga desenvolver essa cultura dentro da sua empresa, dentro do seu time e, com isso, você gerar cada vez mais resultados para os seus clientes. Se você gosta desse conteúdo, já escutou outros episódios, divulga aí dentro do seu time, dentro da sua squad, dentro da sua organização, na sua rede, faça esse material chegar para muito mais pessoas. Estamos aqui para deixar um legado, um conhecimento e tudo mais. E aí, galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Cultura DevOps. Estamos numa jornada de muitos aprendizados e hoje a gente vai chegar num material, num tema que vem de um livro, já estou até adiantando um pouco aqui, que é muito interessante, que talvez você vai esbarrar com ele em algum momento, ou então já se esbarrou, que é Team Topologies, topologia de times. E hoje eu vou trazer uma pessoa aqui que manja muito do tema e tem muito domínio sobre várias coisas, então assim, daria pra gente ficar falando sobre muito conteúdo técnico aqui, muita coisa legal, e também não só sobre técnico, sobre gestão de pessoas também, pessoas de tecnologia. Eu vou chamar aqui o Eduardo Matos. Bem-vindo, Eduardo Matos, tudo bom? Opa, tudo certo, cara. Prazer enorme estar aqui com você e muito obrigado pelo convite aí. Legal, seja bem-vindo aí. Só fazendo uma introdução aqui, Eduardo Matos é o pai da Duda e do João e segue tentando ser um pensador sistêmico de tecnologia. Muito profunda essa introdução, muito legal, eu gostei. Filosófico, né, cara? É isso aí, mas, pô, realmente, é isso aí, cara. A gente sempre tá aprendendo, evoluindo, né? O Manifesto Ágil fala isso, que ainda a gente tá aprendendo e ensinando os outros a fazer software, né? Eu gosto muito de sempre usar isso mais do que qualquer outra coisa do Manifesto Ágil. Eu uso muito essa frase, pô, que legal essa introdução, muito gostei bastante. Legal. Boa. E o Edu também é host do Dev na Estrada, e se você gosta de podcast porque está escutando esse, escute o Dev na Estrada. Se a gente tem aqui no máximo 20, 30 episódios, o pessoal tá lá com 430 episódios, se eu não me enganar. E a última que eu ouvi, né, foi o da cadeirada, né? Então, assim... Esse foi interessante. Esse foi inusitado. Cara. Uma coisa, já te dou até um feedback, se puder estender pra galera lá do Dev na Estrada. Cara, eu gosto muito quando vocês juntam e fazem aquele episódio do tipo, como que vai ser o ano? O que esperar? Cara, é muito interessante. Eu uso muito e aconselho, principalmente para quem tá começando com tecnologia. Falei, cara, escuta. Essa galera aqui vai dar algumas coisas que você não vai escutar em nenhum lugar. E tipo assim, às vezes não se aventure e tal, seja mais conservador, ou não, se aventure, que é o momento. Pô, estenda esse agradecimento, porque sempre é um episódio muito, muito legal, cara. Pô, legal, cara. A gente faz esse episódio justamente por isso, né? Porque tem várias pessoas com vários tipos de experiência, né? Tem gente que tá em Big Tech, tem gente que tá em outras aqui do Brasil, outras consultorias, assim. Então a gente traz um pouco desse apanhado do que a gente tá vendo, assim, né? De movimento. Então a maioria deve ter mais de 10 anos ali de carreira, para mais, assim, todos ali dos hosts, né? Então, isso... eu também acho legal esse episódio, assim, é bom ouvir a galera trazendo outros posts, assim, é interessante. E esses dias aí eu tava escutando, quando eu falo assim, eu lembro quando saiu o episódio, realmente saiu em fevereiro, né, mais ou menos janeiro, fevereiro, daí tava escutando no meio do ano, falei, cara, pô, olha só, tá acontecendo isso, não sei o quê, pô, tem eleição, então... A gente está gravando em 2024, né? Então, um ano que tem eleição municipal e tem eleição presidencial nos Estados Unidos, que pode afetar uma série de coisas, juros. Então, assim, a gente vive num mundo onde o fator econômico pesa bastante, né? Então, total, cara. Na nossa área, principalmente, né? Porque a gente, pelo menos eu tenho trabalhado nos últimos anos, uma parte, né, da galera que desenvolve software trabalha em startups que são influenciadas também um pouco pela especulação, pelo mercado, pelo mercado de investimento no geral, assim, de capitais. Então, saber um pouco de geopolítica, né? Até falo com a galera que é nova, assim, cara, estuda um pouco de geopolítica pra você tomar decisões de carreira. Pô, é sério? Eu falei assim, cara, é importante você saber o que tá acontecendo, porque impacta direto no nosso dia a dia, né? E que nem você falou, uma eleição lá nos Estados Unidos impacta os juros que podem impactar aqui no nosso dia a dia, contratação, abertura de vagas, o layoff foi um pouco disso, essas ondas de demissões que a gente teve. Então, é importante a gente estar a par do mundo, assim, né? Com certeza. Legal.
Mas vamos falar um pouquinho do tema principal aqui, que é Team Topology. Hoje você está como advocate do tema, né? Propaganda, exato. Então, que legal. Me explica aí o que é esse tal de Team Topology aí. Eu já dei um spoiler, uma adiantada aí, que é um livro, mas não é somente o livro, né? Tem mais coisas do que o livro, né? Pois é, cara. O livro acho que completou 5 anos agora também, né? Foi lançado em 2019. E Team Topologies, cara, eu acho que pra mim é uma literatura, assim, né? É um apanhado de muito aprendizado sobre estrutura organizacional, sobre DevOps também. Eu acho que tem muita coisa que surgiu ali, né, no livro, que vem um pouco da cultura, assim, DevOps no geral. Mas se fosse para sintetizar, assim, daria pra gente falar que ali contém algumas heurísticas e abordagens que a gente pode utilizar na hora de pensar na nossa organização. E aí, por isso que eu acho que o pensador sistêmico que a gente falou lá no começo, né, meio filosófico e tal, pra mim tem muito sobre pensamento sistêmico dentro de Team Topologies, assim, é como que a gente, e aí até uma subdisciplina que a gente fala de sistemas sociotécnicos, né, como que a gente conecta o software com a organização, com as pessoas, né, como que as pessoas lidam com o software, como que as pessoas se comunicam, afeta diretamente a construção de software, né, pegando lá a lei de Conway, e até tem uma abordagem até interessante, né, que é a lei de Conway reversa, né, que eles trazem no livro, né, que é na verdade, de você tentar construir o software para você ajustar a eficiência do seu time, assim, né? Então, é interessante porque dentro se você olhar, né, nas heurísticas, por exemplo, você vai ver que tem coisas que a gente vem discutindo há algum tempo, né? Tipo, times enxutos, é um negócio que já vem há muito tempo sendo discutido. Você ter melhor definido times que vão cuidar de fluxo de jornada, né? Fluxo de valor, né? Eles chamam de Stream Aligned, que até é um termo que está em discussão também nessa comunidade de Team Topology, se é o melhor termo ou não, né? Mas, no fundo, assim, é o fluxo de valor, né? Times que cuidam dessa jornada. A gente, antigamente, acho que você vai lembrar também, né, dos tempos primórdios aí, a gente tinha times que lidavam com tudo, assim, né? Desde a infraestrutura, os famosos webmasters aí foram formados nessa época, né? Eu fui um desses. Aí, ó, tá vendo? Ó, todo mundo foi, cara. Eu cheguei a ser web designer. Eu tinha um cartãozinho meu, assim, Eduardo Design. Que não fazia nem sentido o nome, né? Mas enfim. Mas nessa época a gente tinha esse conceito de ter o time que cuidava de tudo. Você não tinha essa diminuição de conhecimento, né? De enxugar um pouco a quantidade de conhecimento necessária que um time precisava para rodar coisas. Então cara, nessa foi bom, por um lado, que assim, eu aprendi muita coisa de infraestrutura, coisa de back-end, né, que eu comecei no front, depois fui pro back, e para mim foi muito bom ter navegar nesses mundos, né, me deu muito repertório hoje, mas ao mesmo tempo você tinha que aprender de tudo, né, não era só aprofundar num conhecimento ou no negócio, você tinha que ter um arsenal de conhecimento, e aí a gente começou a discutir, né, times de produto, times de infraestrutura, times que são especializados em determinadas competências, né, e teve esse boom dos squads com o modelo Spotify, né, e aí acho que o Team Topologies vem para tentar dar um pouco mais de contorno, né, nessas estruturas de times que a gente constrói ao longo dos anos. Então, para mim, acho que é isso, é um apanhado de abordagens e heurísticas que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos com um certo contorno, né, quase que como uma visão de pattern, assim, sabe? É meio que, olha, esses são patterns que talvez seja legal você adotar, assim, né? Então, é basicamente isso, assim, se a gente fosse definir, né? Eu estaria errado se eu pensasse assim que num lugar, eu imagino que o Team Topology é da organização, não é somente de um time, né? Porque acho que senão vai ficar uma coisa meio mutante assim, um usa não sei o que, o outro desalinhado com outra área, talvez. Uhum. Uma das coisas que eu acho que o Team Topology busca é muito foco, né? Acho que aquele time que nos falou assim, tá alinhado no fluxo de valor. Do que eu lembro, acho que tem um time, tipo, de enable, né? Tipo, de habilitadores, alguma coisa assim, que tem, acho que talvez o plataforma também, alguma coisa assim, né? Tem os 4 tipos de times, né? O livro, ele traz, assim. E só um ponto, né? É exatamente isso que você falou, é focado na jornada de valor. Inclusive, tem um evento que acontece, acho que na Inglaterra, se eu não me engano, chama Flow Conference, que é organizado pela galera do Team Topologies.
Topologies. Então você vai ver lá que tem cases, né, de aplicação do Team Topologies ou de abordagens, né, de algumas... Que isso é interessante também, você não precisa... O Team Topologies não é um framework, sabe? Acho que esse é um ponto interessante. É um modelo de pensamento e um conjunto de abordagens que, inclusive, por exemplo, eu vou te falar que, assim, eu não tenho utilizado muito esses 4 tipos de times, né, nas discussões. Eu tenho evitado falar deles porque, infelizmente, né, às vezes a gente trabalha, assim, com um software, a gente sabe os males que é você dar nome para as coisas e essas coisas, né, virarem outra coisa depois e isso virar um pesadelo. Vídeo, por exemplo, o modelo Spotify, Squad e tantas outras coisas que a gente já presenciou, né? Eu tenho evitado e falado mais das heurísticas e falado um pouco mais dos outros assuntos. E dá para fazer isso, né? Isso que é legal no Team Topologies. Mas só pra galera ter conhecimento dos tipos de times, né? Que eles trazem como talvez boas práticas ali. Tem o time de String Aligned mesmo, né, que acho que a gente comentou, né? Que cuida de uma jornada de valor de ponta a ponta, né? Isso é importante também, vou dar um exemplo aqui, né? Você tem um time de cadastro, né? Muitas empresas às vezes dividem, né? Por exemplo, o cadastro, o lead, às vezes nem faz parte do cadastro. Aí você tem a ativação, você tem uma série de outras coisas que acontecem e o Team Topologies traz um pouco dessa intenção de você cuidar de uma jornada completa de valor. Então, esse é o tipo de time. Tem o time de enabling, que eles chamam, né? Que é times que habilitam outros a, de repente, construir soluções ou até a adotar algumas ferramentas e práticas. Então, por exemplo, tem um caso muito, muito recente, assim, de uma organização que eu passei, que a gente tinha decidido usar o Flutter como plataforma mobile, só que você precisava construir os componentes, construir como fazer o build da aplicação junto com o nativo, que dá para você fazer o Flutter também de forma gradual, você não precisa ser o app inteiro transformado no Flutter, né? Então você consegue fazer dessa forma. Então, esse time, ele estava responsável por criar esses componentes, criar toda essa comunicação com o nativo, fazer o build da versão contemplando, né, o Flutter, e também auxiliar na adoção do Flutter dentro dos times, no sentido de, poxa, será que a gente precisa sentar com essa galera, parear um certo tempo, a gente precisa talvez fazer mais documentação, a gente precisa, sabe, atuar mesmo como habilitador de uma nova tecnologia, de um produto, alguma coisa. Então, tem esse time contemplado lá. Tem um terceiro que é o de plataforma, que inclusive eu acho que você até comentou, né, antes da gente gravar, que já tem até um episódio aqui, né, que vocês já falaram. Pois a gente teve falando do Leonardo, ele tem um livro escrito, né, gente, dá uma sondada aí nos episódios anteriores, a gente vai chegar no Como se faz DevOps, que a gente conta sobre o livro, e depois tem um específico sobre time de plataforma, que é um capítulo muito legal desse livro, assim, é um dos poucos materiais brasileiros, assim, que eu achei, legal, deu pra entender, ele trouxe uma visão bem interessante, assim. Bom demais, cara, legal. E aí, bom, então eu vou só falar bem rapidamente, mas o time de plataforma serve também para gerar eficiência em outros times, diminuindo carga cognitiva desses times, né? Então, basicamente isso. Comumente a gente vê times de DevOps sendo chamados dessa forma, né? Times que cuidam dessa temática de DevOps, né? De infraestrutura, observabilidade, plataformas, né? Como IDPs, né? Que a gente chama, que são plataformas de desenvolvimento, né, para desenvolvedores, né, e, enfim, esses times de plataforma, mas não só isso, eu vejo um movimento legal também de umas empresas criando times de plataforma de produto, internas mesmo, assim, né, então eu, por exemplo, trabalhei numa empresa, vou falar os nomes aqui, acho que só pra também, galera... Pode, à vontade. Eu trabalhei no iFood e o time de plataforma de pedidos, por exemplo. Então, o meu time era responsável por manter a máquina de estado dos pedidos, a persistência do pedido em si, garantir que todos os eventos relacionados a pedidos também passassem por essa plataforma. E então, só isso já era um contexto gigante, né? Porque a gente tinha, sei lá, 3 milhões de pedidos por dia. Imagina, multiplicar esses pedidos vezes 15, 16 eventos, até 20 em alguns momentos. Então, diariamente era um número absurdo, assim, de eventos que passavam pela plataforma. Então, ter resiliência, você ter alta disponibilidade, você garantir, né, para quem usa a plataforma que os modelos vão ser persistidos, que a gente vai conseguir prover APIs, enfim, então, esse era um exemplo de time de plataforma que gerava eficiência para a empresa, para o negócio, né? Então, é um exemplo bom. E um quarto e último time, que é o Complicated Subsystem. Ele é um time que, acho que tem poucos exemplos, talvez, pra gente dar, mas só pra tangibilizar, né? É um time que é muito focado numa especialidade que é muito difícil de encontrar no mercado, né? Eu vou dar um exemplo, assim, numa empresa que eu passei também, tinha um time que cuidava de codecs de áudio e vídeo,
numa época que os browsers tinham esses problemas, assim, de compatibilidade com áudio, vídeo, e essa galera gerava um player lá que precisava cuidar, precisava transmitir isso, vídeos, né, para vários browsers, então eles criavam codecs ali para, primeiro, otimizar o tamanho de arquivo, comprimir melhor, sem perder qualidade, e, cara, era muito difícil achar no mercado gente com essa expertise, né, essa competência, então era um time que cuidava somente desse assunto. Então, para mim, esse é um exemplo. Tem outros times que dá pra gente trazer, né, por exemplo, times de machine learning para modelos antifraude, enfim, hoje dá pra gente falar sobre inteligência artificial, né, que tem times que às vezes cuidam da infraestrutura dos modelos, de como eles podem ser otimizados, enfim, acho que esse é o quarto tipo de time que eles trazem lá, né. Legal. Quando você falou em algum momento ali atrás sobre não confundir o Team Topologies como framework, eu acho isso muito importante. Eu tenho uma situação em específico com Safe, né, ágil escalado, né, onde ali você tem os habilitadores e ali você tem se você não tomar cuidado, e aí a documentação não fala isso, mas a galera costuma colocar esses habilitadores como uma mega dependência e aí vira todo um gargalo. E aí acho que é um ponto importante pensar nisso aqui, que do Team Topologies vai falar que é importante ter esses habilitadores, mas nunca nenhum time deve se tornar gargalo pro outro, né? Ou essa restrição, essa dependência, né? Eu costumo sempre usar a analogia que a gente viveu a Olimpíada aí, né? Esses tempos aí, em 2024. Quando você corre lá 400 metros rasos, sem depender de alguém, você faz uma velocidade. Mas toda vez que você tem que passar o bastão para alguém, cara, vai mais lento. É natural ter alguma dependência, mas depender extremamente de um habilitador é um dos perigos que eu mais encontro quando a galera embute um framework. Tem que ter o time habilitador, tem que ter tal coisa. E o Team Topologies está longe disso, né, cara? Não tem que ter. Do que eu sei, acho que nada a ver, né? Não existe nenhuma. Se você pegar, né, o livro em si, ele não é prescritivo nesse sentido, né? Ele, inclusive, é legal que se você olhar as descrições de cada um dos times, né, eles trazem, por exemplo, comportamentos esperados dos times, no sentido de, olha, se espera, por exemplo, do Enabling Team, que ele entenda as necessidades, né, dos times de String Aligned, indo num caminho mais colaborativo, sabe? Tipo, então esse é um comportamento esperado. É uma série de coisas que eles trazem ali que você olha assim e fala, não é uma característica do time ali, que você faz um checklist e agora sim somos enabling, sabe? Então eu acho que é legal, e por isso que eu falei que normalmente eu tenho evitado de trazer essa nomenclatura para discussão, embora o modelo mental tá ali, sabe? Então, por exemplo, times de plataforma, cara, o modelo mental tá ali, assim, de a gente tem que diminuir a carga cognitiva desses times, provendo serviços, provendo ferramental, para que, por exemplo, um time de produto não tenha que aprender lá os internals de um Kubernetes da vida, sabe? Saber como que funciona ali de forma profunda um funcionamento ali dos pods dentro de uma infraestrutura. Ao mesmo tempo, não pode ser uma desculpa também para os times não conhecerem o básico, assim, para navegar, né, numa infraestrutura, porque aí a gente entra naquele outro conceito que já veio da cultura DevOps, né, de você conseguir construir aquilo, você constrói, você cuida daquilo, né? Então, you build it, you run it ali. Então, acho que esse é o grande lance pra mim, cara, que os times, essas características de times não deveriam tirar a autonomia dos times, no geral, assim, de como lidar com incidentes, lidar com a própria infraestrutura, ter uma noção do que está acontecendo, assim, no serviço que você cuida, né, nos produtos que você cuida, e profundidade é imprescindível, e esses times, eles não vêm para substituir isso, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto que eu acho que muita gente acaba falhando na hora de trazer isso de forma muito prescritiva, sabe? Eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter mesmo, né? Boa, legal. Bom, você já deu um toque aí de como que, às vezes, o DevOps vai se encaixar no Team Topologies, né? Em algum momento ali você comentou que poderia ser esses times mais de plataforma, né? Eu também tô vendo uma coisa no mercado, o pessoal chama muito de DevEx, né? Developer Experience, né? Eu acho que
termo que tem... Para quem não escutou ainda, acho que cada vez mais a gente vai ouvir isso, né? Como a gente diminui, eu acho legal essa analogia de diminuir a carga cognitiva. Porque, de fato, eu vou estar focado talvez ali no negócio, como eu posso, de repente, acelerar minhas entregas, porque alguém proveu algo que esse time. Mas será que é só isso, o DevOps? Se encaixaria só nisso, na tua visão? Ou poderia estar indo nos outros times também? Nos outros tipos de topologies ali? Cara, eu acho que tem... É legal isso, assim, no Willbank a gente tava reconstruindo uma tribo de Foundation lá, que a gente chamava, né? Que era... que lidava com esses assuntos de infraestrutura, de ferramental para pessoas desenvolvedoras, né? Que é o que você falou de DevEx, né? E a gente estava começando a discutir esse assunto lá. E também tinha um desafio da gente integrar times que estavam atuando em infraestrutura, em temas de infraestrutura, mas em diferentes contextos, né? O pessoal que estava lidando com on-premise, tinha uma galera que estava lidando com AWS, outra estava com alguma infraestrutura mais focada em Azure ali, então tinha uma necessidade de a gente começar a agrupar um pouco, né, essa galera num contexto só, até pra gente ganhar eficiência, assim, de estrutura organizacional, né, e o primeiro desafio nosso foi tentar, primeiro, quais são os domínios de atuação, né, quais os conhecimentos que a gente está aplicando em ferramental dentro dessa estrutura que está hoje dividida em 3 times, né, distantes, né. Quando a gente começou a fazer isso, a gente descobriu que tinham assuntos em comum sendo tratados em diferentes times. Então, por exemplo, a gente descobriu que tinha um time que estava criando monitoramento usando um determinado ferramental, um Grafana, e aí tinha outro usando os Zabbix, aí tinha uma galera usando vários ferramentais para resolver uma temática que era ferramental de observabilidade, né? Então a gente falou, cara, esse é um assunto, parece que é um assunto que a gente pode discutir aqui e a gente pode prover ferramental pra galera, né, de fora. Então, esse foi o primeiro ponto, assim, de tentar agrupar os assuntos e conseguir, a partir dos assuntos, ganhar um pouco mais de contorno de time. Que é uma estratégia que não tá no Team Topology exatamente, mas eles comentam muito sobre os domínios, né? Tem essa parte do livro que para mim também, pouca gente fala sobre esse assunto, mas que foca bastante nos tipos de time, né? Na Lead Economy ali, mas os domínios são o coração, assim, dessa discussão, né? Então, por exemplo, falar que esse tema observabilidade, ele tá concentrado num time que vai ter profundidade sobre aquele assunto, ajuda muito mais a gente dar mais foco para um time de foundation no geral. Você tem lá um sub-time, uma squad, um time ali que vai cuidar desse assunto. E ao mesmo tempo, dentro da própria tribo, nesse contorno maior, né, de times de foundation, a gente tinha outros times que eram mais enabling, né? Então, no caso a gente estava indo para um caminho de testar a migração para uma infraestrutura em Kubernetes. Então, a gente falou, cara, a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre isso, né? Talvez a gente lançou uma pesquisa, a gente viu que mais da metade nunca tinha operado serviços no Kubernetes, né? Então, você já tem um desafio aqui de conhecimento, de como lidar com a infraestrutura. E aí a gente optou por criar um time temporário. Isso é importante também, que boa parte dos enabling teams, às vezes tem um planejamento de existir para sempre, assim. E se você olhar o cerne, né, da definição ali que o pessoal traz no livro, você vai ver que, de certa forma, ele é temporário, né? Assim que o conhecimento e o fluxo de valor for desimpedido, você não tem necessidade de ficar tendo esse time por muito tempo. Então, na nossa cabeça já estava muito claro que seria um time temporário de habilitar as pessoas a operar no Kubernetes. E aí a gente tinha outros times, por exemplo, de FinOps, que era importante para a gente saber ter observabilidade sobre os nossos custos, né? Saber monitorar esses custos, entender se tem oportunidades da gente reduzir, ou utilizar melhor, né, a grana que a gente investia em cloud. E esse time, ele era... numa época, a gente até chamou ele de Complicated Subsystem, porque a gente tinha uma característica que era de o pessoal saber lidar com tagueamento, saber discutir com o pessoal da AWS também oportunidades de redução de custo. Então essa galera ia muito a fundo, assim mesmo, no uso da infraestrutura. E só que a partir do momento que eles descobriram algumas coisas, né, não era mais um negócio tão complexo de você ter um time específico para cuidar disso. Então eles passaram a ser um time de plataforma, no sentido de oferecer gráficos, oferecer reports. Tinha um pouco de colaboração com alguns times no sentido de, beleza, a gente identificou aqui que tem um custo subindo mês a mês, né, de uso de banco de dados. Então esse time tinha especialidade para sentar com a galera e falar assim, gente, ó, tem essas estratégias para a gente usar banco de dados, para a gente persistir informação. Então
era um time de plataforma, mas com características de enabler. Por isso que eu não gosto de taxar os times, porque eles podem, principalmente esses de plataforma, complicated de enabling, eles podem variar ao longo do tempo nas suas características como time, assim, sabe? É bem interessante esse ponto que você vê realmente assim, quando você tem que resolver um problema ou gerar valor, cara, às vezes todas essas definições, essas caixinhas não se encaixam, né? Tipo, o benefício que eu sempre penso, assim, desses times de plataforma. Cara, é fácil medir, ver se esse time realmente está funcionando ou não. Porque uma entrega disso acelera demais o trabalho produtivo. E tem como metrificar, né? Uma das coisas que eu volto e me pergunto, como que eu vou justificar um time desse? Eu falei, pô, é o mais fácil de todos, cara. Você sabe onde tá doendo ali, calcula um pouquinho e fala assim, ó, a gente vai reduzir em 10% o tempo de build, de preparação ou próprio conhecimento, né? Nem todo mundo sabe, você trouxe um exemplo ali de Kubernetes, alguma coisa do tipo, como ele ajuda bastante, né? E sabe, eu até trazendo um exemplo que você falou, né, de mostrar o valor, assim, né? Eu acho que times de Foundation tem essa necessidade, às vezes, de ter alguma métrica que comprove eficiência, né, para a empresa. Inclusive, a gente pega nessas ondas de demissão que rolaram, né? Muitos times que eram de Foundation sofreram bastante com isso, assim, né? Eu observei um pouco disso, assim, né? De times que foram ficando mais enxutos, né? Não sei também se você notou essa... às vezes exterminados mesmo, né? Enxuto, às vezes você foi gente boa, eu vi vários rodaram, assim, totalmente, né? E a justificativa muito deles era, pra que eu tenho esse pessoal se eles não me trazem lucratividade, né? Eles não são... O cliente não paga por eles. Na verdade, paga indiretamente. Ou deveria começar a pagar mesmo, né? É um item ali, é algo que é a gasolina aditivada. Você paga um pouquinho a mais porque o motor está mais limpo. Sim. Mas poderia ser um pouco disso, né? Não, total. E sabe que fazendo uma reflexão, né? A gente olha que tem dois cenários, né? Tem um cenário de que o time não conseguiu, esses times talvez não conseguiram demonstrar esse valor, né? Então tem essa questão de não conseguir provar e mostrar isso que você falou, né? Que, poxa, mesmo que não seja um negócio que tá na tela do cliente ali, tem um negócio que é suportivo, né? Tem até uma definição, né, do DDD, né? Que a gente fala dos core domains e dos supporting domains, né? Que sem o supporting, o core domain não existe. Então, para mim é um pouco do foundation, assim. E aí, a segunda coisa também é o fato da gente não entender esse supporting domain como algo crucial para a existência do core business. Então, e aí, assim, uma coisa que eu via muito acontecer, eu já caí nessa cilada também, que é, por exemplo, você tem empresas que tem lá os OKRs da empresa, OKRs de negócio, assim, de onde a gente quer chegar. E aí, às vezes, Foundation fica fazendo um malabarismo, né, um contorcionismo aí de métrica para tentar encaixar em alguma dessas métricas. Quando, na verdade, às vezes não tem como, assim, a gente não vai afetar, por exemplo, diretamente uma métrica que é exatamente de negócio, porque é um pouco intangível em alguns momentos, mas, por exemplo, eficiência, né, quando a gente fala ou produtividade, é muito difícil você trazer alguma métrica que seja racional, assim, sabe, razoável, né, digamos assim. E aí eu tenho um caso que eu gosto de usar, que quando a gente começou a implementar um time desse, assim, de Foundation lá no Willbank, tinha um cenário de que essas pessoas eram constantemente chamadas via DM, assim, pra resolver tretas, porque elas sabiam, já eram conhecidas por isso, assim. Então, putz, eu tenho um problema de banco de dados, vou lá e bato nas costas virtualmente, assim, daquela pessoa. E a gente não sabia o tipo de coisas que essa galera tava fazendo, não no sentido de controlar, mas no sentido de não entender o tipo de necessidade mais comum, né, dos times. Então, o primeiro passo foi, gente, e se, né, a gente colocasse num canalzinho, um workflow aqui do Slack, pra galera abrir, tipo, um pedido de ajuda aqui mesmo. Pô, preciso de ajuda. E aí, em vez de bater em vocês individualmente, a gente começa a canalizar esses pedidos em algum lugar e, de alguma forma, analisar que tipos de pedidos que estão chegando, né? E, cara, foi assim, uma semana rodando, teve mais de 150 pedidos de ajuda. Foi um absurdo, assim, que a gente falou, caraca, é tudo isso, assim, né? A galera não tinha nem visão desse fluxo de coisas chegando. E segundo, que a gente conseguiu entender que, cara, 70% dos pedidos era sobre você criar ou atualizar ou remover recursos de infraestrutura. Então, aí a gente claramente tinha um problema ali da gente dar mais ferramental para as pessoas, de elas conseguirem ter essa autonomia. E aí foi a primeira ação que a gente fez, sabe? De construir um pipeline usando Terraform, usando outras ferramentas, para a galera conseguir fazer isso sem depender do time de infraestrutura. Cara, depois que a gente fez isso, assim, era nítido, assim, a curva de pedidos de ajuda caindo. Então,
pra mim é o primeiro exemplo prático que dá pra gente mostrar eficiência, sabe? Então, pô, agora a galera não fica esperando também o time de infraestrutura ficar disponível, né, numa fila de chamados. Então, vinha constantemente feedback, né, da galera de produto, assim, dos times de produto, falando, poxa, a gente tá 2-3 dias sem resposta, a gente quer subir um serviço, tá pronto e não consegue, né? Então, claramente a gente conseguiu mostrar valor, sabe? E eu acho que esse é o desafio de quem trabalha com times de foundation, /plataforma, /enabling, esses times que não são de string align. É demonstrar o valor de eficiência que o trabalho pode proporcionar, né, pra essa galera, sabe? Eu já tive experiência de não conseguir calcular o retorno ou um benefício, mas era percebido, né? E é exato. muito... É legal esse ponto. E aí você falando, eu lembro quando eu vi uma palestra de uma diretora da Toyota, né? Todo mundo conhece que é a Toyota, melhoria contínua. E aí eu lembro que ela falava assim, a gente tem economizado, e eles estão num nível já astronomicamente diferente do que a gente vê em software, né? Mas eles estavam calculando assim, a gente economizou 5 centavos por carro porque tá usando não sei o que lá. Daí ela mesma perguntou assim, poxa, mas 5 centavos é pouco? É muito? Eu falei, de cada 5 centavos. Só que ela não falou quantas melhorias eles fazem, né? Tipo assim, você não sabe quantos 5 centavos por dia a gente economiza. O que eu posso dizer é que o nosso preço continua competitivo e a gente sempre tem mais itens agregados do que os outros carros. Eu falei, eles conseguiram calcular até os centavinhos, mas a mensagem era muito disso. Se você sempre tá fazendo coisas para melhorar, tirando esses impedimentos, não vai ter desculpa, né? Pra tipo, falar, tá muito travado, tô com problema de conhecimento, alguma questão assim. Conhecimento até que pode ter, né? Mas a parte técnica, ela tá possível de ser usada, né? Legal. A gente já viu aqui bastante coisinhas de team topology, falamos dos times ali do DevOps. E assim, o que mais a gente poderia falar, assim, sobre DevOps e team topology, assim, que você imagina? Cara, eu acho que esse ponto essa é uma discussão também que tá rolando, assim, eu acho que eu não sei se a gente falou no começo ali, mas hoje eu faço parte da comunidade do Team Topologies ali. Aliás, tem duas coisas, né? Tem um programa de advocate que você pode falar sobre o assunto, né? E aí um amigo até falou, que você não aplica, você tá falando bastante do assunto, de repente é legal, né? Você participar do programa. E aí eu virei um advocate no começo desse ano. E tem a comunidade que eles estão começando a testar, que aí é aberto para todo mundo, assim, quiser participar e trazer insumos lá. Acho que também trazendo esse ponto aqui. Mas uma das coisas que a gente tem discutido lá é sobre como que a gente define a profundidade da visualização da topologia dos times, tanto internamente quanto para fora. E aí eu vou trazer o exemplo de Foundation como um case aqui, né? Por exemplo, quando eu comecei a falar, né, de time de observabilidade dentro de Foundation, time de FinOps, ou time, por exemplo, de pipelines, né, que a gente tinha lá também, como que a gente cria a melhor experiência para buildar aplicações, a experiência mais rápida, a experiência que gere mais eficiência para os times. Então tinha esses objetivos, e aí tinha alguns times até de produto mesmo, tinha lá dentro de Foundation, isso que é interessante. Então, um bom exemplo disso são as plataformas de desenvolvimento mesmo, né, para pessoas desenvolvedoras, que é as IDPs que a gente chama aí, né? Então, você tem o Backstage como exemplo, que se você olhar, são produtos para pessoas desenvolvedoras. Então, esse time especificamente que cuidava dessa plataforma, e aí até o nome é ruim, né, mas desse serviço, era um time que a gente considerava internamente de Foundation como String Aligned. Então, esse eu acho que é um primeiro desafio, assim, de como que para a empresa, Foundation era um time de plataforma. Parecia assim, de novo, por isso que os nomes às vezes atrapalham um pouco, né? E a gente tem discutido isso, assim, será que tem uma visão para fora, assim, né, da relação de um contorno maior de times, que a gente tem que nomear isso também, a gente tem que dar uma característica que tem comportamentos esperados disso, e acho que DevOps entra um pouco nessa questão, assim, será que esses times de Foundation, eles têm que ter alguma característica diferente de outros grandes círculos de times, né, como, por exemplo, você pega o caso do próprio Willbank ali, a gente tinha o time de conta, que cuidava da conta digital, aí dentro de conta digital você tinha, que era o círculo maior, ali dentro a gente tinha Pix, extrato, saldo, né, que são domínios que fazem parte de conta. Internamente a gente começou a pensar também nisso, assim, você tem a plataforma que cuida do saldo que é creditado ou debitado.
Então é a nossa plataforma de saldo que precisa existir. Todos os outros produtos consomem essa plataforma. Então o Pix entrou, a gente precisa acreditar um valor. O boleto foi compensado, né? Se você receber por boleto, também precisa entrar o valor. Então essa plataforma existia e servia os times que eram stream-aligned, né? Então a mesma coisa com o DevOps. Será que a gente considera conta como um time de produto, mesmo tendo plataformas dentro? Então essa é uma questão que o livro não entrou a fundo para resolver, assim, sabe? E eu nem sei se ele vai conseguir resolver, né? Porque são situações tão interessantes, né? E em algum momento você mencionou, e até ali atrás eu tô vendo o DDD, né? O livro do Eric Evans ali. Acho que é interessante também fazer esse link, né? Imagino que o Team Topology não vai te dar a resposta de tudo. É um modelo para você pensar e entender. Eu acho interessante, acho que uma das coisas que eu mais acho interessante, assim, que eu posso pegar aqui desse papo, em vários momentos você mencionou, assim, vocês pararam para entender. É aquela história de talvez dar um passo para trás e olhar o caos, porque é muito normal a gente ser absorvido pelo caos. E o exemplo ali que você falou, pô, tá acontecendo muito problema. Cara, vamos tentar visualizar o problema, medir, e a partir disso ter os aprendizados, né? Acho que se a gente pegar essa ferramenta mesmo de Team Topologies como essa ferramenta de talvez criar essa disciplina de, aqui ele dá uma ideia, talvez comece por aqui, talvez o domínio ali no DDD, talvez aqui um modelo mais de gestão de trabalho ágil, não sei. Acho que uma das grandes lições que eu tô tirando daqui hoje é isso. Pô, dá um passinho para trás e olha, não fica no meio do furacão, né? Que senão você fica perdido, né? Exato, cara. Eu acho que é isso, assim, essa capacidade da gente navegar talvez num lugar num momento, né, não lugar, mas um momento em que as coisas estejam caóticas, né? E por isso que eu acho que essa discussão do pensamento sistêmico e dos fundamentos que você comentou no começo da agilidade, assim, né, de encarar isso como uma forma de... É quase que um norte, né? Não é algo prescritivo, né? Então, se a gente encara essas ferramentas como norteadoras para modelos mentais, a gente consegue sair um pouco da caixinha, às vezes, de coisas que às vezes a gente ouve por aí. E, cara, a gente sofreu muito isso, né? Muitos anos, eu acho, né? E eu acho que uma das grandes autocríticas que a gente faz, né, na comunidade ágil é sobre isso, né, sobre o uso dos frameworks como pretexto de que aquilo fosse realmente agilidade, e eu acho que Team Topology sofre um pouco disso. Acho que a cultura DevOps também passou por esse momento, né, de certa maneira, sim, né, cara? Sim. Passou, né? Você já foi para um DevOps é só ferramenta, não sei o quê, daí agora tem DevSecOps, começa a misturar, já começa a ter os Ops que geram mais confusão ainda, nada contra, mas, por exemplo, você tem DevOps, daí tem FinOps, tem AIOps, e, cara, a galera fica meio perdida às vezes assim, mas peraí, do que tá falando, né? Então são várias coisinhas e uma das coisas que eu ouvi, acho que você conhece o Elemar Júnior, né? Conheço. E ele falou uma coisa aí, teve um evento aqui em Curitiba e ele falou uma coisa bem interessante, assim, sobre o cuidado que a gente tem para as coisas não entrarem numa caixinha, né? E como talvez as organizações e pessoas querem colocar as coisas tudo na caixinha. E esse é um dos grandes problemas, porque a gente precisa, igual você se coloca assim, como esse pensador sistêmico de nem tudo é a caixinha que todo mundo quer desenhar, nem tudo vai ser aquele fluxo otimizado. Cara, tem situações assim, e acho que uma das grandes mensagens também que você trouxe aqui é que tem time que vai morrer um dia, e tá tudo bem, não é porque vai morrer aquele time que as pessoas vão ser demitidas, é que o propósito dele foi cumprido, beleza, próximo desafio, né? Cara, e você sabe que essa coisa eu tenho mergulhado também em algumas literaturas, né, de pensamento sistêmico e tal. Tem um livro que fala das 33 leis de sistemas e princípios, tal. É um livro bem bacana, assim. E tem uma parte que eles falam, que o autor traz ali, que é a emergência, né? O que é emergente. Porque e aí, por que tem sido interessante ler sobre isso, né? Porque, às vezes, cara, existem estruturas de times, né, que geram, só pela existência desses times, geram algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente tinha esses times de infraestrutura, sem um pouco essa mentalidade de tentar tirar de si mesmo o gargalo, que você comentou no começo, né? Isso emergia uma série de problemas, né? Então, emergiam coisas, né? Então, é meio que a lei da ação
ação e reação, assim, sabe? Quando os sistemas se conectam, você gera emergência. E a emergência, nesse caso, era muito a cultura de heróis, né? Você tinha a pessoa que você procurava sempre que você tinha um problema. Quando aconteciam incidentes, quem que é acionado? Isso é muito clássico, né, cara? Time de DevOps, né? Ou time de infraestrutura. Por quê? Porque eles manjam da infraestrutura. Pera, mas calma aí, você não manja dos seus serviços, assim? Então, assim, quando eu comecei a mergulhar um pouco mais nesse assunto, eu comecei a perceber que é muito menos sobre indivíduos, né? Muito menos sobre a estrutura, né? Que a gente tem, às vezes, pré-definida, mas sobre a emergência que essas coisas causam. E aí, atuar nessa emergência, descobrir essas emergências e entender, fazer pequenos ajustes, né? No sistema em si, né? Então, por exemplo, esse pequeno ajuste da gente trazer para perto um time que talvez estivesse cuidando do mesmo assunto que outro time, trazer essa galera para uma mesma conversa, ia emergir eficiência, sabe? Ia emergir boas práticas, ia emergir um ferramental que passou a ser algo que gerou produtividade pra gente. Então, eu acho que eu bebo dessa mesma fonte para discutir topologias de time. E aí eu vou te dar um outro exemplo aqui, só para finalizar esse ponto, assim. No iFood, a gente tinha uma discussão, existia um time lá, eu comentei, né? O time de plataforma de pedidos. Então, ele cuidava de todo esse contexto, né? Que eu falei de máquina de estado, persistência do pedido, e tinha um outro domínio que era a edição do pedido, que era uma coisa nova, porque como o iFood estava abrindo para você poder ter compras no mercado, você tem a situação de que a pessoa que vai pegar a compra, ela não vai encontrar alguns itens lá. Então, você vai precisar editar o pedido, né? Então, você tinha que ter essa capacidade. A plataforma passou a ter essa capacidade. E aí, cara, assim, a gente começou a descobrir que certas pessoas do time tinham total domínio sobre edição, enquanto que outras nunca tinham tocado nesse serviço. Porque elas pegaram aquele projeto e começaram a fazer ali pra gente poder entregar com eficiência, com foco. E aí a gente começou a perceber que esses domínios, eles existiam e eles conflitavam na hora da gente gerar o nosso roadmap, a nossa priorização, e sempre eles estavam divididos. Então, de novo, não foi intencional, né, isso, não aconteceu porque a gente queria, né, mas emergiu ali uma estrutura, sabe? Emergiu ali uma forma de pensar, talvez, fora da caixa, assim, você não precisa criar um time de edição de pedido, mas e um subtime virtual? E aí eu tenho trazido um pouco dessa provocação. Será que a gente chama de subtime, no sentido de você tem um time composto por 9, 10 pessoas ali, de repente 3 pessoas ali desenvolvedoras, manjam muito de edição. Será que quando a gente for falar de edição, não é melhor essas pessoas continuarem trabalhando nesse assunto, terem mais profundidade? E a gente manter todos os rituais que a gente tem, tipo daily, retrospectiva, reuniões assim mais cross, isso a gente mantém como se fosse um grande time mesmo ali, um time normal, mas na hora de a gente fazer o trabalho, a gente se divide em subtimes. Então assim, emergiu, cara, assim, do time. Não foi um negócio que a gente chegou e falou assim, empresa X tá fazendo isso, bora adotar. Ou pensador ou pensadora X estão trazendo essa nova abordagem. Não, um negócio que emergiu ali. É uma prática que, sei lá, já existiu há anos de você construir essa forma de pensar os times, mas foi quando a gente se tocou, sabe, nisso. Falou, cara, talvez tenha um ganho aqui. Vamos experimentar? E aí a gente começou a experimentar um formato desse, pegando feedback da galera. Então, tinha problemáticas, né? Você fala assim, cara, eu tô tão em edição que eu não sei o que tá acontecendo na plataforma de persistência de pedido. Então, como a gente consegue trocar mais figurinhas sem perder o contexto do todo da plataforma? Mas olha que interessante, sabe? A gente gerou uma discussão, de inspeção, né? Ali, uma discussão, né? É muito legal. É legal, assim, eu não tô vendo nesse nível, assim, mas eu tenho, no momento, estado num time de dados, onde ele tem diversos tipos de dados a serem tratados. Só que daí é engraçado que, assim, ele é um time só, mas eles são subtimes que daí têm suas particularidades. Um é mais pioneiro do que o outro time, por causa de uma decisão de negócio. Então, tipo assim, um dado lá de consulta não sei o que lá, eu não posso falar muita coisa, né? Então, assim, não precisa ser agora, vai ser só 2026, mas a galera já tá junto aqui fazendo um foundation também, e aí tá começando uns que precisam entregar mais agora conseguem ter um aprendizado e vai passando pro outro, porque se ele estivesse totalmente apartado, ia perder muito conhecimento. Então aí a gente tem momentos de linkar e conversar sobre coisas semelhantes, porque um tá mais à frente do que o outro, um tá já mandando dados para fora, pra nuvem, outro não. Então, assim, é uma estrutura legal, assim, mas que no momento, assim, tem demandado bastante gestão. Esse é um dos grandes desafios também. À medida que isso vai acontecendo, como é que
isso pode ser mais natural e menos depender de uma pessoa, que eu acho que pode ser um dos riscos, né? No meio de tudo, ter alguém para gerenciar o Team Topologies. Será que precisaria? Acho que não faz sentido, né? Ter um manager de Team Topologies. Será que precisa? Às vezes pode existir, né? Ou é polêmico demais isso? Eu não sei também, assim. Talvez aqui, né, uma forma de pensar de repente a galera que tava muito em desenvolvimento organizacional, né, tipo, design organizacional é o nome certo aqui, talvez essa galera pudesse beber um pouco mais dessa fonte do Team Topologies para trazer isso, porque, por exemplo, eu vejo um trabalho que eu vejo muito importante, né, e que, inclusive eu tô fazendo isso agora onde eu tô, né, na Cora, é mapear domínios. É justamente a gente fala assim, cara, o que nós temos aqui, né? O que cada time está lidando em termos de conhecimento, software que lida com determinadas áreas de interesse, assim, né? E aí de novo, usando um dos conceitos, tá vendo? Por isso que é importante você abrir sua mente para essas abordagens, porque você pode usar partes delas, assim, para resolver problemas, né? Então, uma das partes do Team Topologies, que também eu não vejo muita gente discutindo, é a escala de complexidade dos domínios em termos de conhecimento. Então, por exemplo, você tem lá o domínio do tipo simples que eles trazem, de heurística, que você diz assim, a gente conhece esse ecossistema desse domínio a ponto de, cara, tá na palma da nossa mão, assim. Se eu tiver que fazer alteração, amanhã mesmo a gente senta e já só se organiza em termos de qual atividade que a gente vai tocar primeiro, mas não tem um gap, assim, de entender o problema. Então é o domínio do tipo simples. E aí você tem um complicado, que fala assim, putz, agora a gente tem que fazer algumas interações, eu não sei exatamente, tem umas regras de negócio que a gente precisa entender melhor, qual software tá fazendo o quê. Aí tem um complexo, que putz, cara, a gente não tem ideia de como fazer, a gente vai precisar fazer alguns spikes, a gente vai ter que sentar e descobrir juntos. Então, eu tô usando um pouco dessa abordagem com umas práticas de mapeamento de domínios. Eu não tô usando exatamente Event Storm, porque eu acho que, para um contexto do trabalho que eu tô fazendo, exigiria muitas e muitas sessões pra gente descobrir. Então, eu tô indo já pra um caminho de dar nome pros domínios que as pessoas já têm clareza, né? E aí, olha que interessante, isso para mim, esse insumo, vai gerar, por exemplo, um output de onde é que eu consigo otimizar coisas e agrupar assuntos, e entender se o meu software também não está tão acoplado ou se deveria estar mais acoplado em alguns casos, e também como que eu vou fazer o design organizacional dos times mesmo. De repente, vou te dar um exemplo que a gente já tá vendo, assim. Tem um time que hoje cuida do cadastro em si, né, que a gente chama do time core, e esse time ficou só com a responsabilidade da parte inicial mesmo, que é captar os dados e persistir num sistema lá, e a parte toda de aprovação, de validação dos dados, porque você precisa aprovar se esse cliente pode entrar ou não, e tem algum software rodando automático, mas às vezes cai numa mesa para você aprovar ali, que a gente chama, né? Essa parte não tá com esse time. E aí, vira e mexe, essa parte de ativação, ela impacta o cadastro, porque você precisa de mais informação, você precisa de mais dados na ponta. Então, tem um custo de coordenação aqui, dessa distância, muito grande, né? Então, como é que a gente reduz isso? Será que essa galera não devia formar um time unificado de cadastro e ativação, né? Então, um exemplo meio simples, mas que quando a gente começa a operar nas empresas, a gente perde um pouco a mão dessas estruturas que vão emergindo, vão sendo criadas. Então, talvez o trabalho do design organizacional esteja aí, cara, sabe? De fazer esse mapeamento, de tempos em tempos, e validando se os domínios, eles existem em uma determinada ordem, se eles estão sendo desacoplados, se tem algum potencial de eficiência que a gente pode ganhar com esse trabalho de mapeamento, assim, sabe? Nesse sentido, faz todo... É valoroso mesmo você realmente ter um design organizacional que faça isso. Acho que eu fico pensando assim, empresas de software que não vão mudando ou avançando, cara, tem um problema sério, assim. Eu encontro muitas empresas, eu estou em Maringá, no Paraná, eu vejo que, cara, como a gente tem algumas empresas ainda que estão paradas nos anos 90, assim, e aí ao mesmo tempo eu fico preocupado com a quantidade de inovações que elas entregam e aí a própria existência dela em curto prazo. Poxa, não é só Paraná, mas eu imagino que tem no Brasil inteiro isso. Poxa, como é importante a gente sempre estar olhando o nosso modelo organizacional até para otimizar a quantidade de pessoas ou até declarar que a gente não consegue ter uma capacidade produtiva porque ou a gente é bagunçado demais ou porque não tem gente mesmo, né? Então, fica limitado, né? Exatamente, cara. É isso, assim, acho que essa capacidade de você continuamente identificar eficiência
ela passa pra mim, por você olhar com frequência essas coisas, assim, sabe? Então ter alguém que consiga fazer essas discussões, esses mapeamentos, usando um pouco dessas heurísticas, né, para contribuir um pouco com o trabalho, acho que é um negócio muito importante da gente começar a discutir, sabe? Sabe o que é? E aí, só um ponto aqui. E aí é um pouco da minha crítica com, talvez, eventos de agilidade ou conteúdos de agilidade no geral. Falta muito essa discussão sociotécnica nos eventos, sabe? Então, e assim, não é por falta de... Eu tenho tentado aplicar em alguns eventos grandes, assim, que eu tenho participado nos últimos anos. E eu sempre recebo um feedback no sentido de, cara, isso aqui talvez não seja um assunto que faça sentido. Tão atrativo, às vezes, né? Parece, né? Cara, não é... Porque, assim, demanda você conhecer alguns assuntos que tiram um pouco você da caixinha ali de prescrição de coisas, né? E assim, não tô nem falando que, só pra deixar claro, não tô deixando aqui meu ponto de, putz, isso teria que estar e as pessoas estão erradas na hora de avaliar. Não é isso, mas eu sinto falta de mais pessoas discutindo esse assunto, porque essa temática de sistemas sociotécnicos, ela tem tudo a ver com empresas de tecnologia, sabe? Ela tem um potencial enorme de destravar a eficiência, sabe? Quando a gente fala. Então, o DDD em si, a abordagem do Team Topologies, mas nem só isso, né? Você falou do Accelerate, tem uma série de coisas que, se você fizer um grande apanhado, você vai conseguir... Eu tenho ouvido muita gente falar sobre dívida técnica, mas tem dívidas organizacionais, por exemplo. Você pode fazer alguns paralelos muito bons, assim, se você ir para essa abordagem sociotécnica, né? Muito interessante, muito interessante. Pontos excelentes. Bom, a gente tá avançando aqui, infelizmente eu vou ter que cortar um pouco do tema, porque senão a gente vai ter um mega episódio. O papo tá muito bom e dá pra gente fazer um episódio só sobre coisas sociotécnicas. Eu tenho uns conhecidos aí que gostam de falar disso, tipo Lula, Danilo Garcia, qualquer coisa. Eduardo, vou precisar de você voltar mais vezes aqui, hein? Já fica um convite. Mas aí eu queria deixar esse espaço aí final pra gente... Quais são as suas considerações aí de Team Topologies? Como que o pessoal conhece mais do tema? Até uma pergunta pode soar bem leiga. O livro só tá em inglês ainda, né? Não tem em português, não. Só tá em inglês, cara. Só tá em inglês. Eu não sei se tem algum projeto de tradução. É interessante que o Manuel é de Portugal, né? E aí, eu não sei se tem na mente deles ali de fazer uma versão, mas eu acho que hoje só tem inglês mesmo. Legal. Então, além do livro, o que você sugere para a galera estudar mais sobre o tema, ouvir, ver? Até se de repente depois precisar, a gente pode deixar os links aqui. E também agradecer a tua participação aí, e também como que o pessoal te encontra. Eu sei que você tem alguns projetos legais, se quiser compartilhar, esse é o teu momento aí. Não, perfeito. Pô, cara, primeiro, brigadão pelo convite. Muito massa participar. E tá aceito o convite aí, cara. Se vocês forem gravar de outros assuntos, tô super animado em participar. Contem comigo aí. Mas falando um pouco sobre assuntos, né? Eu acho que, pra mim, assim, o que eu tenho ultimamente mais me aprofundado, né, sobre DDD em si, assim, mas a parte mais estratégica, né, acho que é um assunto que sempre tem me pego, assim, bastante, e aí em volta disso, né, acho que tem alguns assuntos, assim, que vale a pena a galera começar a se aprofundar, né, são de técnicas de modelagem mesmo, assim, de domínios. Então, inclusive tem um evento que eu tô muito afim de ir, mas é em Viena, cara. Aí, tipo, enfim, né? Custa um pouco mais aí. Um pouco mais. Tem que encaixar na agenda, no orçamento, em tudo. Cara, mas chama, acho que é The Collaborative Conference... Não, Modeling and Conference. É um meio... assim, o nome chama Como. Mas lá, cara, eu tava vendo, assim, um pouco dos conteúdos, né, das últimas conferências. Então tem muitas técnicas de modelagem que eu nem imaginava que existiam, né? Eu conheci, por exemplo, o Event Storming, tem o Domain Storytelling, tem o Context Map, enfim, tem uma série que a gente já meio que ouve, né, por aí. Mas, cara, lá eles têm uma série de outras formas, assim, de modelar. E uma coisa que, inclusive, o próprio Lula, que eu acho que já veio por aqui também, né, compartilhar coisas, a gente estava discutindo sobre language patterns, assim, no geral, sabe? Também tenho lido sobre esse assunto, sobre como que a gente identifica padrões, né? E aí acho que bate com o lance do pensamento sistêmico também, né, de como é que a gente identifica alguns padrões e começa a entender como lidar com eles, né? E até os anti-patterns também. E isso num quesito cultural, num quesito de estrutura de times, por exemplo. Então eu tenho lido sobre esse assunto,
e atrelando isso com carga cognitiva, de certa forma também. Então, eu indico muito essa Como Conf ou Como Camp, eu não lembro o nome exato, mas lá como uma fonte de você abrir sua mente para outros conteúdos, assim, sabe? É meio que um hub para você olhar lá e... Então, acho que é isso, assim. E, cara, falando sobre projetos, né, onde o pessoal me encontra, tô no LinkedIn, meu nome é Eduardo Matos, tem outro Eduardo Matos que também é uma liderança técnica, ele tem a Forja, né, que é uma escola bem legal, mas não sou ele, então só pra avisar, né, tipo, a gente vira e mexe, as pessoas confundem a gente, mas o Eduardo é um cara muito gente boa, mas me encontra no LinkedIn com o Eduardo Matos, que Eduardo J. Matos, talvez caia diretamente nos meus perfis, e também eu tenho alguns projetos, assim, como você falou, né, eu tô no Dev na Estrada, algum tempo já acho que vou fazer quase 8 anos, né? A gente semanalmente grava coisas lá, embora às vezes nos últimos meses a gente tenha falhado mais nessa semanalmente. Mas enfim, eu tenho um projeto também que eu acho que vale trazer aqui pra galera, né, quem se interessar, que chama Clube People Tech. E, de novo, né, esse nome vem justamente do lance do sistema sociotécnico. Eu queria trazer mais assuntos relacionados a como a gente lida com liderança de pessoas, liderança de tecnologia, práticas, assim, que eu tenho usado, ferramentas mesmo, assim, né, de feedback, ferramentas de como lidar com algumas situações, boas práticas, coisas bem práticas mesmo, bem mão na massa, assim, que eu tenho trazido ali. E já são, acho que 35 episódios que eu fiz, são vídeos curtos, de 10 a 15 minutos, mas eu tenho me comprometido a pelo menos uma vez a cada 15 dias subir um vídeo, é um modelo de assinatura, você paga R$25 lá por mês e acessa todo o conteúdo que você quiser parar também em qualquer momento, é bem aberto. Então tem o nome chama Clube Pipotec para quem se interessar. Enfim, acho que é isso que eu queria divulgar aí. Legal, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra galera assistir, pra conseguir acessar, para quem estiver vendo no YouTube vai estar aqui na descrição ou nas plataformas aí de podcast também vão estar. Cara, muito obrigado, muito conteúdo legal aí. Se você gostou, dá um joinha aí, curta, compartilha, comenta. E se talvez em algum momento ficou perdido, volta ali, que a gente falou de temas aqui, começamos a colocar o pezinho em várias situações aí. Acho que Team Topologies é um tema legal para você ter essa lição de dar um passo para trás e ver como é que tá a tua organização, que dá para ser melhor. A ideia do ágil não é entregar mais rápido, é o quanto você consegue ir destravando essas coisas para que você entregue de forma constante e depois um dia vai virar mais rápido, né? Cara, muito obrigado novamente e até o próximo episódio. Valeu, galera!